Espero que realmente nós consigamos tocar a Deus pelas nossas ações de graça, pelos nossos louvores, pelos cânticos, tá? E saber que Ele tocar de nós. Eu desejo a todos que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Amém? Amém. Mas, irmãos, vamos fazer uma oração antes de iniciar, tá? Que é muito importante convocar a este Espírito Santo, no qual cantamos em alguns louvores. Eu creio, e vou perguntar se também todos creem que o Espírito Santo está aqui. A igreja crê que o Espírito Santo do Senhor está aqui? Amém. Amém, né? Então, que Ele tenha liberdade de agir segundo as ordenanças de Deus na vida de cada um. Amém? Amém. Amado Deus, precioso é tu, Senhor, para cada um de nós. Encontramos em Ti salvação através do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. E te agradecemos por isso. Mas também, Senhor, te agradecemos porque o próprio Jesus nos enviou o Espírito Santo. Aquele que é nosso amigo, nosso consolador. E que nesta noite o Teu Espírito tenha liberdade de agir conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, trazendo não somente, Senhor, informação e conhecimento, mas falando ao coração de cada um aqui presente, Senhor, ou também aquelas pessoas que porventura estejam nos assistindo nas redes sociais. Pedimos a Ti, Senhor, o mover do Teu Espírito no meio do Teu povo, Senhor. Reveste-nos, Senhor, com este poder. Opera aquilo que tem que ser operado, Senhor, através desse Teu Espírito Santo. Não somente nessa noite, mas em todos os dias de nossa vida. Queremos Te pedir, Senhor, perdão por pecados, Senhor, cometidos no sangue precioso de Jesus Cristo. Ó Deus, nos torne limpos, lavados, remidos e purificados. É o que nós te pedimos nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu peço novamente que vocês façam a gentileza de abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 a 22. João 20, 21 a 22. Amém, igreja? Está escrito na palavra do Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Vocês podem me aceitar. Meditando nessa palavra, nessa passagem bíblica, né, Jesus está falando aos seus discípulos que, assim como o Pai me enviou, me enviou a vós. O que ele está dizendo? Que da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito que Deus enviou a ele, ele está enviando os seus discípulos, consequentemente, cada um de nós. Amém? Então, Jesus, ele envia os discípulos e envia também, comissiona a cada um de nós. Da mesma maneira que ele foi enviado, ele está enviando. Tá? Nós vamos aqui tentar desenhar este quadro dessa missão que Jesus está dando. Nós temos o item em Mateus 18, né? Que ele diz que nós temos que sair pregando, levando a palavra, batizar e ensinar a todos, não é isso? Mas aqui é uma outra missão que Jesus está fazendo. Tá? Então vale ressaltar que nós temos que entender, assim como Jesus foi enviado, cada um de nós também foi enviado pelo próprio Senhor Jesus. Você consegue entender isso?
Se consegue, pode dizer amém. Pode dar glória a Deus também. Pode dar uma aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quando Jesus ele está falando da mesma forma, né, que ele foi enviado para fazer alguma coisa, uma missão, ele não está falando de que nós vamos fazer somente aquilo que ele está fazendo, alguma coisa parecida. Mas Jesus ele está mostrando que a natureza desse envio que nós vamos fazer, que nós temos que fazer, tá bom? Sabemos que Jesus ele veio na terra e tudo que ele fez como Deus, não é mesmo? Será isso? Jesus não veio como Deus, né? Em Filipenses 2, de 6 a 7, fala a Bíblia que Jesus ele veio com o quê? Semelhança de homens. Vamos ler. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, o que é que a gente pode entender aí? Que Jesus, mesmo sendo Deus, ele veio com semelhanças de homens. Né? Ele foi enviado por Deus, tá? Em semelhança de homem. Assim como ele enviou os discípulos também, que são homens, ele enviou os discípulos dele. Então vamos ver que quando Jesus ele é enviado a semelhança de homens, ele não usou de atributos que são exclusivos de Deus, de quem é Deus. Jesus é Deus. Tá? Vamos ver os principais atributos, os três principais atributos. Nós sabemos que Deus ele é o quê? Unir. Jesus ele não veio com este atributo. Jesus ele é o que também? Onipresente. E ele é também onipotente. Tá? Vamos ver a onipresença. A onipresença é a capacidade de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Jesus, quando ele estava em semelhança de homem, ele estava em todo lugar ao mesmo tempo? O que você consegue me dizer? Claro que não, porque ele veio em semelhança de homens. Tá? No Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 22, fala: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando o caminho para Jerusalém. Então, quer dizer, mais uma vez, a Bíblia confirma que Jesus ele não veio como Deus. Existem muitos ministros de Deus, pregadores de Deus, que afirmam que Jesus veio com os atributos divinos. A Bíblia está dizendo que Jesus passava de cidade e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus ele se limitou no corpo humano. Então ele não era um espírito que estava em todo lugar ao mesmo tempo. Ele precisava se deslocar com esse corpo. Amém? O outro atributo que a gente vai ver, a onisciência, é a capacidade de saber e conhecer todas as coisas. Jesus ele sabia e conhecia todas as coisas. Quando ele estava aqui, não sabia. Tá? Jesus não conhecia todas as coisas. Em Lucas, no capítulo 2, no versículo 52, a Bíblia nos fala: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e homens. E Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9 e 21, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto sucede? Desde a infância, respondeu. Quer dizer, se Jesus ele sabia de todas as coisas, ele não poderia fazer essa pergunta. Ele não precisava fazer essa pergunta. Ele perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso se sucede? Então, mais uma vez, a gente consegue entender que Jesus ele não era também usuário da onisciência. Tá? Por quê? Porque
Jesus ele veio à semelhança de homens. Jesus ele não veio com esses atributos. A onipotência, que é a capacidade de ter poder absoluto, ilimitado. A gente vê em Atos 10, 38. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o quê? Com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, ele se estivesse usando a onipotência dele, tá? Ele fazia tudo, mas ele estava à semelhança de um homem. O que foi preciso? Foi preciso Jesus receber a unção do Espírito Santo. Para quê? Para curar a toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Quer dizer, Jesus precisou da unção do Espírito Santo. E a Bíblia fala, porque Deus era com ele. Tá? Então Jesus, ele despojado da sua divindade para realizar o ministério dele, ele largou todos esses atributos divinos. Agora, o que nós vamos entender nesse texto que nós lemos? Em primeiro lugar, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo de poder. Quer dizer, Jesus ele foi revestido de poder. Para quê? Para realizar as obras que ele estava destinado a fazer. Em segundo lugar, o ministério de Jesus começa com o quê? Com o batismo no Espírito Santo. Você lembra quando Jesus foi batizado? E uma figura corpórea igual uma bomba desceu sobre ele. Né? Jesus foi naquele momento batizado. Jesus precisou ser batizado no Espírito Santo. E terceiro, ele fazia todas essas coisas não porque ele era Deus, mas porque Deus, ele era com ele. Agora eu pergunto, Deus é somente com Jesus ou foi somente com Jesus? Ou Deus também é com cada um de nós? Assim como Jesus foi batizado no Espírito Santo, eu pergunto aos irmãos, nós precisamos ser batizados no Espírito Santo também? Sim ou não? Sim. Exatamente. Precisamos ser revestidos de quê? De poder. E quem é que vai nos revestir com esse poder? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é aquele que testa que nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque aquele que é guiado por este Espírito Santo, ele é chamado de quê? De filho de Deus. Você tem certeza da sua salvação, meu irmão? Minha irmã? Você tem? Você viu a Jesus para dizer que você tem aceitado a salvação? Você não viu a Jesus. Quem é que está testificando a teu espírito que você é salvo? É o Espírito Santo. Exatamente. O Espírito Santo é muito importante nas nossas vidas, na nossa carreira de fé, na nossa vida como nós somos conhecidos, filhos de Deus. Nós precisamos realmente do Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar, para falar conosco, para trazer informação de Deus. É o Espírito Santo. Posso dizer, é a ferramenta que nós temos para fazer aquilo que Jesus fez. Então, precisamos entender que toda a obra que Jesus fez, ele as fez como homem, ok? E João, no capítulo 14, no versículo 12, o que diz a palavra de Deus? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Olha, vamos ver alguns aspectos desse texto, dessa narrativa bíblica. Primeiro, se a obra que ele fez fosse feita, ele sendo Deus, como é que nós conseguiríamos fazer as mesmas das obras? Se ele
tivesse realizado como Deus. Nós não conseguiríamos, porque nós não somos Deus. Jesus, ele fez todas as obras do ministério dele como homem. Mas não se esqueça, ungido com o quê? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a parte, é a principal desse processo e nós vamos utilizar para fazer aquilo para o qual Jesus está nos enviando. Não esqueça, e quando ele disse assim como o Pai livrou e enviou a vós, logo depois, o que é que ele fez? Ele soprou sobre os discípulos o quê? Espírito Santo. Né? Jesus sabia que nós só teríamos a capacidade de realizar todas as obras que ele futuramente realizaria, que ele deixaria como exemplo, como modelo. Ele saberia que nós precisaríamos, assim como ele precisou, quando estava como semelhança de homem, do Espírito Santo. Precisamos entender que nós precisamos deste Espírito Santo. Para quê? Para fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Você tem desejo, meu irmão, de orar por alguém, essa pessoa ser curada imediato? Você tem ou não tem? Você tem desejo de levar a palavra de Deus para alguém e essa pessoa, através do Espírito Santo, ela ser convencida do pecado, da justiça e do juízo e confessar o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você tem essa vontade? Sim. Quem pode lhe ajudar? Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode te trazer ousadia e intrepidez na obra do teu ministério, na tua vida, para trazer muitos que estão nas trevas para a maravilhosa luz de Deus. Amém? Você consegue entender que sem o Espírito Santo você não consegue realizar o desejo que você tem. Se você tem desejo de profetizar, se você tem desejo de ter discernimento de espírito, né? Estou falando já de dons espirituais. Se você não buscar, meu irmão, você não vai receber. A Bíblia diz que nós temos que buscar. Né? Nós temos que ir atrás. Nós temos que correr, querer, ter vontade de ter essa unção do Espírito Santo, esses dons espirituais pelos quais Jesus ele se envolvia na obra do ministério dele. Ou tu achas que Jesus ele falava, coxa, levanta aí. E o coxa ia levantar assim, ele tivesse revestido do Espírito Santo. Claro, porque Jesus ele apareceu como semelhança de homem. Se Jesus não tivesse a unção do Espírito Santo, ele podia dizer, levanta aí que o coxa anda. O coxa ia continuar sentado na cadeira. Mas Jesus foi revestido de poder através da unção do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, está na hora, ainda dá tempo da gente buscar este revestimento de poder, este batismo do Espírito Santo, essa unção do Espírito Santo. Será que isso ficou só para Jesus? Ou também foi concedido a cada um de nós? Está à nossa disposição. Basta querer tudo aquilo que você deseja, tem vontade. Eu creio que Deus ele vai usar para te dar, para fazer a obra do reino dele. E você tem que se apropriar da vontade de buscar, sem cessar, perseverar. Você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha parte. Nós temos, todos nós temos sim, a obrigação, porque já fomos enviados. Jesus ele já nos enviou, agora nós temos que nos apropriar deste sopro que Jesus deu a cada um de nós. Ou você esqueceu que Jesus soprou sobre os discípulos dele o Espírito de Deus? Ou você esqueceu que Jesus também foi ungido com esse Espírito Santo? Se o próprio Jesus precisou desse Espírito Santo
Imagina nós, meros mortais, quanto mais que Ele precisamos. Se Ele está dizendo que nós vamos fazer obras semelhantes a que Ele fez, e obras ainda maiores do que Ele fez, porque Ele vai junto com o Pai, Ele está nos comissionando a fazer, porque Ele sabe, se você estiver ungido pelo Espírito Santo, se você estiver batizado no Espírito Santo, você vai dizer: levanta-te e anda em nome de Jesus. Amém? Amém. Quantos aqui creem que cada um de nós tem este poder? Não podemos deixar este poder relegado no segundo plano. Não podemos achar que isso não faz parte do ministério que cada um tem. Porque Deus chamou a cada um de nós segundo o propósito dele. Deus nos chamou segundo o propósito que Ele tem para cada um de nós. Basta agora nós descermos do pedestal, curvarmos, dobrarmos o nosso joelho, curvarmos a nossa cabeça e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, me ensina como fazer isso. O que é que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Deus, Ele está te ofertando o Espírito Santo dele para realizar a obra do reino dele. Quem é o interessado nisso? Sou eu ou ele? É ele. A obra é do reino dele. A obra não é minha. Nós somos o quê? Colaboradores, cooperadores desta obra. Mas temos sim que buscar este revestimento de poder, esse Espírito Santo sobre nós, agindo, nos guiando, nos mostrando. A Bíblia fala, em certa parte, ela diz: em partes conhecemos, em parte profetizamos. O que quer dizer isso? Uma parte cabe a mim, a outra parte cabe a Deus, cabe ao Espírito Santo. Temos que nos aprofundar. Em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz que meu povo perece porque lhe falta conhecimento, meu irmão. Você precisa conhecer o que você precisa fazer, o que é que você precisa possuir, o que é que você tem à sua disposição para a obra do ministério do reino de Deus. Muitas das vezes nós temos a facilidade de fazer algo de maneira errada, falar mal um dos outros, criticar o irmão, a irmã. Mas não é essa a obra que Deus quer que nós realizemos. Ele quer que nós realizemos aquilo que é pertinente ao reino dele. Muitas vezes queremos ver aqui essa igreja crescer em números, em quantidade. Estamos preparados, orientados e guiados pelo Espírito Santo para cuidar das pessoas que porventura vierem para aqueles dias de igreja. Procurem ver a importância que você tem em fazer a obra do reino. Mas, entenda, a importância maior é você ser revestido de poder, é ser ungido pelo Espírito Santo, é ser batizado no Espírito Santo. Uma igreja completa é aquela igreja que apresenta os novos dons do Espírito Santo. É uma igreja completa. Amém? Temos que entender também, diante do texto que a gente leu, que Jesus, quando ele estava se movendo em milagres, ele estava se movendo através do poder, da graça e principalmente das manifestações do Espírito Santo. Ou seja, Jesus estava se movendo através dos dons. Amém, meus irmãos? Entenda? Assim como não faltou unção, não faltou graça e autoridade a Jesus Cristo depois que ele foi ungido, assim também vai acontecer com você quando você buscar por este Espírito. Você vai vencer o diabo, os demônios, saindo de Jesus.
Saia em nome de Jesus, porque ele foi dado poder e autoridade para fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Jesus, ele não expulsou vários demônios em várias ocasiões. Jesus não curou enfermos em várias situações. Fez ou não fez, amigo? Fez. Então, por que nós não fazemos? Eu me pergunto por que eu não estou fazendo isso. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, cada vez que eu me aprofundava naquilo que eu estava estudando, naquilo que eu estava meditando, isso estava me impactando de uma maneira. Tanto é que ontem eu escrevi, pedindo oração para vocês meditassem. Eu creio que eu, pelo menos alguns, eu não vou dizer que por conta de afazeres, talvez alguns não tenham podido fazer, meditar. Mas eu fui muito incomodado, porque eu não estou fazendo isso. O que é que está faltando? Faltando dedicação, está faltando busca. Quando eu lhe perguntei que você tem a certeza da salvação, é porque você tem o Espírito Santo. Use isso em seu favor. Use isso em favor do ministério. Use isso em favor da obra do Reino de Deus. Deus nos quer expandir o talento e o dom natural que Ele deu a cada um de nós. Não esqueça, nós fomos chamados segundo o propósito de Deus. Nem todos aqui vão ser pastores. Não é verdade? Esse corpo não é só feito de braços, ou só feito de pernas, ou só feito de dedos. Não. Há uma variedade de membros. E cada um desses membros tem sido chamado segundo o propósito de Deus. Quantos aqui já tiveram uma experiência do Espírito Santo? Eu vou pedir uma coisa. Eu preciso que alguém, sentindo o coração neste momento, faça uma oração para a minha vida. Aleluia. Amém, Senhor. Gente, eu pedi para que alguém que sentisse no coração, a gente sabe que Deus ele fala no nosso coração, certo? Aquele que sentisse orasse por mim, vocês vão entender como você sente. O pastor sentiu no coração, foi guiado por quem? Foi instruído por quem? O Espírito. No interior dele, o Espírito Santo falou a ele, ele orou. Veja como é simples você ser usado por Deus. Simples. O pastor sentiu no coração. Ele não teve uma visão fantástica, extraordinária. Não ouviu uma voz no seu ouvido natural. Mas no interior dele, o Espírito Santo, o Espírito no seu coração. Amém? Amém. É um processo simples. Precisamos entender qual é a simplicidade. Basta a gente querer. Deus vai usar. Deus usou o pastor Paulo para mim agora, você entende isso? Porque Deus não pode usar para você levar a palavra de Deus para um familiar que precisa de libertação, que precisa de cura, que precisa de um milagre. Uma pessoa que já está desacreditando de tudo. E você chega com uma palavra que Deus está sem interior. Basta você ter coragem de dizer. Não é como dizem os profetas, assim diz o Senhor. Olha, Deus está contigo. Você vai levar uma palavra de conhecimento para essa pessoa. Deus é contigo, Ele vai te fortalecer. Deus vai mudar essa situação. Muitas das vezes, que nem Timóteo, que Paulo mandava que ele renovasse o espírito dele, que ele tinha recebido pela imposição do próprio apóstolo Paulo. Porque muitas das vezes nós temos medo, Timóteo estava com medo. A gente pensa, é de Deus? Será que é de Deus? Será que não é
coisa da minha cabeça, da minha mente. Eu pergunto a você, você começou a andar como? Caindo, não foi? Você dava os primeiros passos e caía, né? Acredito que todos já andaram de bicicleta, mas você nasceu sabendo andar de bicicleta? Não. Você, nas primeiras tentativas, você caiu uma aqui, outra ali, até você ter o equilíbrio suficiente. A mesma coisa. Nós temos que desenvolver aquilo que vem de Deus, o poder do Espírito Santo, a unção que Deus está te dando, meu irmão, minha irmã. Não precisamos ficar aqui achando que é só o Senhor que tem que assim fazer as coisas. Eu peço a esse poderoso Deus que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê espírito de ousadia e intrepidez para que nós possamos mover no sobrenatural de Deus, nas manifestações do Espírito Santo. Você deseja ver isso nesta igreja? Amém. Você deseja ver isso na sua casa? Aleluia. Assim como foi aprendido na bicicleta, comece a aprender a desenvolver a unção que o Espírito Santo está realizando na sua vida, aquilo que Deus está te entregando para fazer aquilo que Jesus mandou você fazer quando Ele te enviou. Jesus disse que obras de nós é essas, e até maiores nós faríamos, porque Ele iria para a ajuda de Deus. Porém, Ele também disse, eu vos deixo o Consolador. E quem é esse Consolador? É o Espírito de Deus. Deus, Ele não vai te jogar como fez Davi, que mandou Urias para frente da batalha, para morrer ali. Deus, Ele não vai te colocar numa situação, Ele vai te mandar, mas Ele também vai te disponibilizar as ferramentas, Ele vai te capacitar. Basta você querer, meu irmão, minha irmã. Deus não é aqueles Deus daqueles ídolos que tem boca, mas não tem ouvido, mas não tem olhos, mas não, entendeu? Tem nariz e não cheira. Deus, Ele é vivo, Ele é verdadeiro. E como nós vimos no devocional, a misericórdia dele dura para sempre. E a fidelidade dele é de geração em geração. Ele não quebra a fidelidade dele. Nós sim que costumamos quebrar, porque podemos estar inconscientemente agindo de maneira desobediente diante dele. Jesus disse, eu envio a vós, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Creia que você também está capacitado, segundo Jesus foi capacitado. Jesus, ele recebeu o Espírito Santo ou não recebeu? Sim, né? Agora eu vou perguntar aqui, não precisa responder. Quantos de nós já foi batizado no Espírito Santo? Não precisa responder. Se você foi batizado ou não. Agora saiba, aquele que ainda não foi batizado, ele tem que buscar ser batizado. Onde foi que Jesus foi batizado? Vocês lembram? Quando ele foi até o João Batista, não foi isso? Jesus ele precisou ir lá. Não foi? Para ser batizado pelo Espírito Santo. Mas o batismo do Espírito Santo é revestido de poder. Tá? Então, o que nós podemos entender? Que nós também temos que ir naquele lugar. Vamos fazer figurativamente. Aquele lugar que Jesus foi para ser batizado no Espírito Santo, nós também temos que ir neste mesmo lugar, para depois, como eu já fiz uma pregação antes, a gente poder mergulhar nas águas profundas. Que águas são essas? São as águas que o Espírito Santo ele vai te conduzindo. Não é você mais que se conduz. Como é que esses profetas eles realizavam aquelas obras no Antigo Testamento, na Velha Aliança? Eles eram instruídos pelo Espírito Santo, não é? Porque nós sabemos que antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ninguém ainda tinha passado pelo novo nascimento. Né? Foi preciso Jesus vir, morrer, ressuscitar, para começar a ter pessoas, para ele passar pelo novo nascimento. Eles tinham a aparição
do Espírito Santo, eles tinham manifestação do Espírito Santo, mas ninguém ainda tinha recebido o Espírito Santo para morar com eles, que é a primeira experiência, e logo depois que a gente confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele vem fazer morada em nós. E a segunda experiência, o Espírito Santo vem de fora, né? O revestimento, o poder. Então, meu irmão e irmã, é necessário que a gente caminhe sempre nessa direção, naquele lugar. Só que um lugar. Imagine Jesus indo naquele lugar. Você vindo Jesus onde estava naquele momento. Espírito Santo descendo sobre ele, sendo batizado no Espírito Santo. Imagine esse lugar. Aí você começa a olhar, eu preciso me preocupar. Eu preciso estar na posição que Jesus está para ser batizado no Espírito Santo. Jesus, ele não recebeu o batismo do Espírito Santo em qualquer lugar. Ele precisou ir a um lugar para receber o Espírito Santo. Você precisa realmente ir em um lugar. Você precisa buscar este conhecimento. Qual é o lugar que eu tenho que estar para ser batizado no Espírito Santo? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso crer? Onde a minha fé me permite chegar. Amém, irmãos? Amém. Nós sabemos que Adão, ele foi feito, já falei várias vezes aqui sobre isso, a imagem e semelhança do Criador, não é verdade? Então, Deus ele tinha dado uma lei que determinava que se reproduzissem as espécies conforme as espécies, correto? Adão, antes de pecar, ele tinha que replicar ou reproduzir pessoas também com a imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? Adão, ele o que ele fez? Ele pecou. Ele começou a replicar pessoas, a imagem e semelhança da atual situação dele, de pecador. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Adão ele replicou, né? Geração em geração, pessoas pecadores que nem ele. Mas veja o que diz em Romanos 8,29. Jesus, o último Adão, ou Gustavo II, eu gosto mais de falar o último, porque não há necessidade de vir mais um outro. Né? Ele veio para ser um modelo de uma nova raça. Olha o que diz em Romanos 8,29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes o quê? A imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos, é claro, é fácil de entender o que nós devemos replicar, a imagem e semelhança do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo, o seu Redentor, o seu Salvador, aquele que foi ungido pelo Espírito Santo, aquele que enviou a vocês para fazer as obras que ele fez e obras ainda maiores. É isso que você tem que replicar. Jesus é o modelo, é a matriz inicial dessa nova raça. É Jesus Cristo, o seu Salvador. Ele está enviando a cada um de nós para fazer aquilo que ele fez. Você crê nisso? Você toma posse disso, então? Amém. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome maravilhoso do nosso Deus. Meus irmãos, eu não vou me aprofundar, porque ia demandar de muito mais tempo. Eu precisaria falar mais a respeito de dons espirituais, mas fica para outra ocasião. Eu acho que nós já tivemos um breve entendimento que nós precisamos da manifestação do Espírito de Deus para realizar as obras que Jesus realizou e obras ainda maiores. Você quer fazer isso? Você quer? Seja sincero. Sim ou não? Sim. Sim? Busque revestimento de poder. Busque chegar naquele lugar que Jesus foi, a ser batizado no Espírito Santo. Eu lembro que Jesus fala no livro de Atos,
Jesus, ele ordenou aos discípulos para que eles ficassem aonde? Em Jerusalém. Até que do alto eles fossem revestidos de poder. Quer dizer, Jesus disse, vocês vão para aquele lugar para ser, fiquem nesse lugar para ser vestidos. Quer dizer, mais uma vez, aquelas pessoas odiadas precisavam estar em determinado lugar, tá? Em obediência, perseverando na comunhão, na oração, no repartir dos pão. Lembra disso? Tá? E eles foram o quê? Revestidos de poder. E eles foram revestidos de poder depois que Jesus ele foi elevado aos céus. Não é verdade? Então, meus irmãos, que essa palavra de hoje à noite, essa ministração de hoje à noite, possa nos despertar, a nos fazer interessados em buscar este revestimento de poder, não para a honra nossa, não para deleite nosso, mas para que se cumpra o que diz a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o quê? É a verdade. E quem é o Espírito da verdade? O Espírito Santo. Amém? Amém. Então você toma, nesta noite, posse daquilo que Deus ministrou na vida de vocês. Não só na de vocês, como também na minha. E vocês têm agora o entendimento. Você tem que fazer a sua parte. Você não é mais ignorante. O apóstolo Paulo falava, não sejais ignorantes. Não é ignorante da maneira rudimentar, mas ignorantes por falta de conhecimento. Nós vimos em Oséias 4:6 que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, meu irmão, se aprofunde. Leia Coríntios, fala sobre os dons. Busque, sabe, que Deus ele possa se manifestar na sua vida para que você cresça, para que esse revestimento de poder seja notório, para que você faça essas obras, pessoas sejam salvas, libertas, curadas, no nome poderoso de Jesus. Amém? Amém. Eu creio, Senhor, que nesta noite, o teu Espírito testificou ao Espírito de cada um aquilo que pode nos alertar a viver de maneira diferente no reino de Deus, no nosso ministério, para que outras pessoas possam usufruir desses benefícios daquele que é revestido de poder. Em nome de Jesus, eu oro neste momento, pedindo, Deus, que seja liberado, Senhor, a unção do Espírito Santo, o envio do teu Espírito Santo para batismo do Espírito Santo, Senhor, na vida daqueles que ainda não receberam, Senhor, este revestimento de poder. Deus Pai, eu te suplico, Senhor, para que essa obra, Senhor, ela não cesse, para que essa obra, Senhor, ela não seja interrompida, Senhor, porque a tua palavra diz que aquele que começou com toda a boa obra, ele vai completar. Deus, é no nome santo de Jesus, Senhor, que eu te suplico, pelo teu Espírito Santo, Senhor, no meio do teu povo. Esse povo, Senhor, que está com o coração ardente, querendo ser batizado no Espírito Santo, querendo ser revestido de poder para realizar aquilo que Jesus realizou, Senhor. Pai, que se não for agora, Senhor, seja na sua casa, no seu trabalho, Senhor, em nome de Jesus. Mostra quem tu és, Senhor. Tu és verdadeiro, tu és justo, tu és fiel e zela pela tua palavra, Senhor. A tua palavra se cumpre. Deus, aquela pequena faísca, Senhor, que está quase apagando, agora, Pai, possa se tornar uma fogueira imensa, Senhor, e incendiar o coração do meu irmão, da minha irmã, que ouve essa súplica agora, Pai, e que teu Espírito Santo, Senhor, que está neste lugar, comece a operar na vida de cada um, em nome de Jesus eu oro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, aviva o teu povo, Senhor, desperta esta nação, Pai. Essa nação que é tua, propriedade peculiar tua, Senhor. Deus, todos nós fomos resgatados. Jesus derramou, Pai, esse sangue precioso, não para que ficássemos sentados, ó Deus amado, em cadeiras de igreja, mas para que nós realizássemos, Senhor, a obra que Ele realizou. Nós te suplicamos que essa igreja, Senhor, siga o poder do versículo deixado pelo nosso Salvador, Pai. Eu te suplico, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que toda a semente que nós temos plantado aqui, Senhor, ela venha crescer, dar frutos, Senhor. Porque tudo que nós
semeamos, Senhor, nós também ceifamos e colhemos, Senhor. Deus, é no nome de Jesus Cristo, Pai. É no nome santo de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.